Durante o seu tempo no Irão, conseguiu contactar-se com o povo iraniano e a cultura? E também outra pergunta é: qual é a sensação de representar um país e sentar no banco de uma seleção no Mundial? Olha, primeiro que tudo, desde já agradecer a nossa conversa e o teu contacto. Depois dizer que eu tive contacto com o Irão o ano passado, em março do ano passado, quando fui convidado para ajudar a seleção, eh, porque havia alguns lesionados, etc., e tinham 2 jogos para fazer para conseguir apuramento para o Mundial. E então, porque este contacto veio por parte do Mehdi Taremi e do Ali Reza, os capitães, não é? Porque o Mehdi veio desde o Futebol Clube do Porto, quando ele estava aqui no Futebol Clube do Porto, e depois mudou para o Inter e eu continuei a acompanhá-lo, sempre que ele tinha algum problema, ligava-me para eu ir, e portanto, e como tinha mais jogadores do Inter também, portanto, havia sempre, eu passei sempre, quase todos os meses estava por Milão para trabalhar com alguns deles. Esse contacto veio da parte deles e, portanto, na primeira fase foi sempre um pouco mais complexo aceitar, porque a ideia, aquela imagem que a gente cá fora tem do Irão e de Teherão e tal, e portanto, mas ele lá me convenceu e, portanto, lá fui. E o contacto foi ótimo. Eu tenho lá um grande amigo que vem das artes marciais, que hoje é o secretário-geral do Comitê Olímpico do Irão, Eh, que é o Mahdi Halinejad, sim, meu amigo, o grande conheço. Mahdi Halinejad, e que também pronto, teve o cuidado e todo o carinho de me ir buscar quando houve ali um dia de folga para mostrar a cidade, porque o hotel eu vivia dentro do hotel, eu queria era recuperá-los e deixá-los todos prontos para os jogos, que era o que é importante. E ele não, teve a amabilidade e também um dos massagistas também teve o cuidado e o carinho de um dia à noite de me levar a passear e, portanto, a contactar. E foi aquilo que eu pude constatar. É um povo muito afável, muito grato, muito carinhoso e, portanto, foi gratificante conhecer pronto, o povo e conhecer aquilo que era um pouco da cultura. O, fui jantar a um restaurante tradicional, né? Porque, Sim. pronto, E ele qual disse, é? queres ir a um shopping? Eu disse, ao shopping, eu quero é comer comida tradicional daqui Sim, e tal, sim. pronto. E foi muito giro, foi muito engraçado. E eu gosto de descobrir, pronto, quando vou a um sítio novo, quero conhecer a cultura, quero descobrir, e foi gratificante porque percebi que havia ali um carinho grande, e as pessoas são afáveis, são muito humildes, são agradecidas, e é um povo que merece tudo de bom. Daí foi, pronto, para este ano, estar no Mundial com uma seleção é sempre gratificante, naturalmente, e hoje posso dizê-lo que ter estado com o Irão foi mais gratificante ainda, por tudo o que nós passamos, e portanto foi muito gratificante ver a forma como todos nós conseguimos conjuntamente superar as adversidades que nos foram colocando diariamente e todas as trafolhices que iam pondo pelo caminho para ver se nós nos distraíamos, mas não, foi fantástico, o grupo é fantástico, eh, todo o staff, toda a equipa e o departamento médico é fantástico, não houve egos, é trabalhar para a equipa e aquilo que era o objetivo e portanto foi muito bom. Ainda bem que o, o Mister gostou do nosso país, do nosso povo. Sim, agora o Mister falou da comida. Agora já posso perguntar qual era a comida mais favorita do Mister? Comida Sabes que iraniana, quer dizer. eu sou mais carne, e, portanto, mas vocês têm ali umas misturas de arroz também muito boas, e portanto, mas de qualquer forma, eu não me lembro dos nomes, não é? Porque isto, memorizar nomes Forma em, sabzi, por exemplo. em, em persa é complicado. Mas já comi diversas, aliás, na própria casa do Medi,
Eh, eles tinham cuidado de cozinhar para mim comida persa, porque sabem que eu gosto, prefiro experimentar a comida sim, dos países e tal, do que conhecer, e portanto para para quem como eu que viaja muito e já conheceu alguma parte de vários países e pronto, e vivi na China, portanto, é sempre gratificante experimentar outras comidas e tem comidas que de facto me agradam também, não é? Portanto, sim. Pronto, agora, começando pelo início. A seleção conseguiu qualificar como a terceira equipa, tirando os host nations, Estados Unidos, México, Canadá, foi a terceira equipa que qualificou para o Mundial 2026, a seguir à Argentina e ao Japão. Uh, Logo a seguir daquele dia que nós fomos para o Mundial, começou as preparações. Como foi esse processo e qual eram uh, como eu posso dizer, os goals que iam conquistar nesse sabes que Mundial? o processo foi na primeira fase, foi recuperar os jogadores que tinham lesões, que tinham alguns, uns eram lesões, outros eram toques, outros eram pequenas mazelas, não é, que traziam, porque as pessoas têm que se lembrar que o Irão, o campeonato estava parado e, Sim, portanto, houve um esforço adicional por parte da Federação em reunir a equipa em Antália para começar o campus de treino, para poder evoluir em termos físicos, etc. E, portanto, o staff técnico teve esse cuidado de, em termos físicos, poder fazer evoluir, só que houve muitos jogadores, a maior parte dos jogadores jogam no Irão e, portanto, vieram de pausa de muito tempo, não é? Portanto, quando se recomeça, aparecem sempre lesões, aparecem sempre mazelas, não é? é Portanto, verdade. e eu quando fui chamado, foi por isso também, não é? Pronto, porque, pronto, as pessoas sabem, já conhecem da minha técnica na questão da recuperação também de lesões e da rapidez com que consigo levar a cabo as mais diversas lesões. E, portanto, o primeiro objetivo era recuperar os jogadores lesionados, por forma a poderem estar prontos para o primeiro embate, e depois procurar que fisicamente também pudessem estar sem fadiga e, portanto, prontos para aquilo que foi o desempenho. E pronto, infelizmente conseguimos o primeiro jogo ter a equipa pronta para isso e pronto, e foi um bom jogo. Conseguimos provavelmente o empate, não era isso que queríamos, porque o objetivo era procurar ganhar o jogo, mas pronto, as pessoas têm que entender. O primeiro jogo do Campeonato do Mundo é muito difícil para todas as equipas e foi visível isso porque até as grandes equipas Portugal empataram, também portanto, empatou, por exemplo. porque é muito difícil, a ansiedade é grande, tudo. E nós, ainda pior, porque nós passamos as dificuldades que já são conhecidas das viagens, ter que estar no México, em Tijuana. eh, por um lado foi fantástico, porque o povo de Tijuana foi fantástico para connosco, mas trazia situações acrescidas em termos de, pronto, que era as viagens e a dificuldade que tínhamos. Para o primeiro jogo viajamos por 28 horas, não é? Portanto, 24 horas, que não foram 24, porque depois com o tempo que nós ficamos nas revistas, na alfândega, etc., para passar nos Estados Unidos, foi uma coisa, pronto, surreal. Mas pronto, mas fizemos um bom jogo e a equipa empenhou-se bem e houve ali uma dedicação de todos, conseguimos um empate. Não era o que queríamos, como é lógico, mas, pronto, mas foi o que foi possível, não é? Pronto, Sim. dadas as circunstâncias. Pois, não podemos fechar o olho nos problemas que pronto aconteceu por causa dos regras ou leis dos Estados Unidos. Por exemplo, vocês viram o que aconteceu. Agora eu vou ler daqui. Uh, o local dos treinos, do estágio mudou-se da Arizona para Tijuana. Uh, Havia rumores sobre que alguns jogadores não vão não vão conseguir ir para os Estados Unidos. Isso também afetou realmente uh, o, a mentalidade dos jogadores.
E não só, nós tivemos, por exemplo, 14 membros do staff, da equipa não puderam ir. Entre eles 7 que pertenciam ao staff, não é? Tanto técnico como médico, etc. E, portanto, tivemos o diretor de imprensa não pôde ir, e, portanto, o que é sempre muito complexo e muito complicado, porque ninguém conhece nada do que é a imprensa, todas aquelas questões que eram de flash, etc. E, portanto, tornou as coisas muito mais complicadas para nós, como é lógico, mas eu acho que o objetivo deles era esse, era dar-nos mais dificuldades e ver-nos superar essas dificuldades, portanto, É, coisa que conseguimos fazer de uma forma muito nobre e conseguimos ganhar o respeito do mundo inteiro, porque as pessoas aperceberam-se de que, da forma elevada, educada, com que esta seleção se comportou, em termos de postura, foi um exemplo para todos e foi uma lição para muitos. Não é? sim. E realmente isto eh, teve um impacto no primeiro jogo, como o Mister disse, numa situação normal era para ganhar, acho eu. Sim, a confiança era essa e o objetivo era esse, e o treinador tinha essa intenção e preparou a equipa nesse sentido e, portanto, foi aquilo que conseguimos, mas os primeiros jogos no Mundial são sempre muito complexos. Há muitos fatores. E nós tínhamos, nunca foi desculpa, atenção, nunca foi desculpa, porque esta equipa tinha uma mais-valia, nunca serviu de desculpa as dificuldades que nos criaram, mas a verdade é que as dificuldades existiam, não é? Portanto, viajar quase à queima para o jogo, a pressão sobre os jogadores, tudo o que passaram. Pronto, e além de que é o primeiro jogo do Mundial e, portanto, toda a gente está nervosa, não foi só os nossos jogadores, foram os outros e, portanto, houve muitos empates na primeira jornada, portanto, Pois explica é, muito bem o que era essas dificuldades acrescidas, não é? Pronto. posso discordar. Realmente é verdade. No geral, depois nós fizemos um grande jogo contra a Bélgica, um jogo que vai ficar na memória dos iranianos para muito tempo, não só pelo eh, o performance do Beiranvand, Claro. mas o esforço que a equipa fez e, e depois contra o Egito, que ontem fez um grande jogo contra a Argentina. Eu acho que mereciam ganhar. Uh, e nós depois não passamos do grupo de uma forma triste, porque acho que merecíamos, mas em geral, qual é a nota que o Mister dá à seleção? Olha, o jogo contra a Bélgica foi um jogo excelente de todos, não só do Ali Bey, mas de todos, porque o empenho foi brutal, a dedicação foi brutal, como no primeiro também foi, e no terceiro. Todos eles estiveram muito empenhados, muito fortes, uma dedicação. É isso que as pessoas têm que perceber. Eles correram com uma alma soberba. Eles representaram muito bem aquilo que é a cultura persa e o povo persa, não é? Aquela resiliência, gente de garra, Exatamente. gente de trabalho, gente com alma, não é? E conseguimos ver isso no jogo contra a Bélgica, portanto, não foi só o Ali Baby, como eu lhe chamo, não é? Pronto. Ah, mas que conseguiu fazer defesas excelentes e muitas delas até fora do normal, mas todos foi do empenho, foram estoicos e abnegados, não é? Sim, por exemplo, o Soja, Portanto, eu gostei muito. Eu acho que foi um dos melhores São já jogos. tem uma história que depois ele há de contar. Foi uma preparação que fomos fazendo, a evolução dele, por forma a que ele tivesse uma performance top e foi evoluindo no trabalho que foi fazendo comigo, por forma a conseguir chegar ao campo e correr mais quilómetros que qualquer outro, e intensidade, etc. E, portanto, foi um central com aquela idade, ficou toda a gente surpreendido como é que ele correu como um cavalo e ele é que segurava toda a gente. Pois foi. E, portanto, foi fantástico. Aliás, o Son já foi o segundo melhor em termos de GPS, etc. Foi batido em termos de pontuação pelo Ali Bey por causa das defesas, não é? Mas se não fosse aquelas defesas de golo, tinha sido ele o melhor em campo.
E nós mas de podíamos qualquer ganhar o forma, jogo. sim, nós tivemos ali oportunidades para isso, pronto, mas futebol é assim, não marcas, tudo bem. Pronto. Depois, o jogo com o Egito fomos roubados, basicamente, pronto, porque aquele golo aos 94, aquele fora de jogo de 1 centímetro ou de meio centímetro, como eles quiseram inventar, eu acho que depois de, aliás, hoje vemos o Egito a reclamar do jogo com a Argentina, não é? E eu quero relembrar o Egito que o jogo contra nós, nós é que fomos os prejudicados, porque aquele golo foi golo limpinho, E eles ninguém tem estavam dúvidas, a celebrar o empate contra nós. claro, e não há dúvidas que hoje, de tudo o que está a passar no Mundial, não é? Se alguém tinha dúvidas que aquele golo foi um golo legal e correto, hoje já ninguém tem dúvidas que foi um golo legal e correto, mas que não foi retirado porque o objetivo era que a Timel e o Irão não passassem à fase seguinte e, portanto, para não criar mais dificuldades Pois é uh, verdade. à FIFA e aos compadres, como se costuma dizer. E, portanto, a equipa foi brava, foi mais uma vez, foi fora de série. Todos eles foram de uma dedicação, um empenho, abnegação total. Ninguém. Eu acho que eu acho que o povo iraniano deve estar orgulhoso de todos eles, porque a forma como eles jogaram representaram-nos muito bem. Não passamos, sim, mas não passamos por outras questões, não pelo desempenho da equipa, porque aquele golo, ainda hoje ninguém vai convencer de que aquele centímetro que eles inventaram para ali, Nem eu. que não era golo. Portanto, Pois é, pois é. Era triste. E depois o que aconteceu no jogo de Áustria e Algéria, eu essa foi não consegui evidente. perceber realmente. Não, perceber, toda a gente percebeu, até porque quando o Mahrez marcou o golo, deu para perceber, quando correram para ele a alertá-lo do que tinha acontecido e depois aquela conversa entre bancos, não é? Que nós vemos eles gestos no ar e tal, e o outro a dizer, não, ainda falta 1 minuto ou dois e tal, pronto. Pois é, E depois a forma como o golo foi marcado, também, pronto, pois, deu para perceber. Mas são as vicissitudes do futebol, infelizmente, às quais não podemos, não podemos fazer muito, porque somos muito pequeninos para conseguir interferir a estes níveis assim, mas pronto. está bem. Mas não, a equipa foi fantástica e eles Pois, são seres humanos incríveis, honraram o povo, e eu acho que todos nós, eu sinto-me orgulhoso daquilo que foi feito. Acho que conseguimos ganhar o respeito de toda a gente e o respeito é uma coisa que as pessoas têm que perceber mesmo, é que o respeito não se compra, ganha-se e eles conseguiram ganhar. a última frase era excelente. Em torneios curtos, intensos, como o Mundial, como a classificação para como Taça da Ásia, que agora Uhum. vamos ter em 2027. Uh, Pronto, onde os jogos acontecem cada 3 ou 4 dias, qual é a sua fórmula principal para a recuperação rápida dos jogadores? Eu gosto quando os jogos são de 3 em 3 dias, porque a gente consegue recuperá-los fisicamente e as outras equipas levam um bocadinho mais de tempo. E, portanto, isso é sempre uma mais-valia. O que acontece é que na medicina chinesa nós temos acesso a ferramentas que nos permitem, de uma forma correta, movimentar a energia do próprio jogador, aumentar a oxigenação e aumentar a vascularização e também induzir o sono, portanto, que é a parte importante no meio disto tudo, porque muitas vezes a maior dificuldade na recuperação física depois dos jogos é a adrenalina que se coloca, é a ansiedade que os jogadores têm e que não os conseguem deixar dormir tranquilos, não é? Portanto, e isso é uma das ferramentas que eu consigo ajudar a que o sono apareça e que haja um sono mais profundo e mais tranquilo, e portanto e há uma recuperação melhor
da parte de todos os atletas. E depois há ferramentas, como é lógico, que uso durante o dia, em tratamento, etc., de preparação, conjuntamente com todo o staff técnico e médico, eh, criamos ali um protocolo por forma a que possamos tirar o melhor rendimento de todos os jogadores para que o treinador tenha dores de cabeça a escolher a equipa para estarem todos aptos. É esse o nosso objetivo. O Rusbe Çeşmi, Uhum. lesionou-se durante o estágio na Turquia. Eu leio nos meios de comunicação, nos jornais, que ele foi com, esteve com a equipa, eh, mas sabiam que ele não vai conseguir jogar. Eh, vai concordar com isso? Isso realmente aconteceu? Não, o Roosbeck teve uma lesão durante o estágio, mas a partir do momento em que eu cheguei, sabíamos que íamos conseguir recuperá-lo. E tanto é que ele estava apto para poder jogar. Já, por exemplo, no terceiro jogo estava mais do que apto no segundo jogo podia ter sido usado alguns minutos, 30 minutos, etc. Depois já era uma decisão técnica, mas no terceiro jogo já poderia ter sido usado e, portanto, só que a competência do departamento médico é pôr os jogadores aptos para treino e depois quem convoca é o Mister, não é? É o Portanto, Missionário. e, portanto, naturalmente que a equipa todos eles estavam aptos para poderem ser usados e as pessoas têm que entender que num campeonato do mundo não jogam todos os jogadores. Pois Portanto, é verdade. por mais que se queiram, não jogam. Vai depender muito do jogo, vai depender provavelmente, se aquele golo que nos foi tirado era validado, provavelmente o Roosevelt Chesmin tinha jogado, porque era para Exatamente. segurar o resultado, aqueles minutos finais, não é? Portanto, tudo isto são situações de jogo que é competência do treinador e a leitura do treinador, e portanto, Sim. porque o Roosevelt tem umas determinadas competências, não é? Eh, É mais defensivo, é mais para defender e, portanto, se aquele golo era validado, como devia ter sido, provavelmente ele ia ser usado para segurar aqueles minutos finais, aquele desespero que ia haver ali e tal, pronto. Portanto, são tudo situações. Num campeonato do mundo estas coisas acontecem, as lesões vão aparecendo e, portanto, temos que confiar e felizmente toda a gente trabalhava para o mesmo fim, que era a equipa nacional, e houve sempre uma consonância grande entre todos e no departamento médico uma grande união, por forma a que termos os jogadores todos aptos o melhor possível para treino, para que o treinador tivesse dor de cabeça para poder escolher quem é que ele ia meter a jogar. E o Roosevelt foi recuperado a tempo para poder ser utilizado e se nós continuássemos, tenho certeza que ele que o ia usar em algum dos jogos seguintes. Sim, o Rusbe é o ator de um dos momentos Histórico. mais bonitos da minha vida, é o golo contra a Belsa. É. O Wales, sim, foi um grande momento, nunca vou esquecer. Tal como o Mehdi Torabi também teve uma lesão também complicada Sim, sim. e também conseguimos recuperar a tempo. Portanto, tudo isto, houve aqui um empenho, um esforço de todos nós, no departamento médico e no staff técnico, eh, porque havia um trabalho conjunto diário, um diálogo muito grande entre todos, para acerto de situações, de posições, mais trabalho, menos trabalho, mais intensidade, menos intensidade, em função de cada jogador, e foi um trabalho de um grande profissionalismo e de uma grande amizade e ajuda entre todos os diversos departamentos, que foi gratificante. No balneário da seleção, antes dos jogos decisivos, e da alta pressão, ah, qual é o papel do departamento médico para acalmar o ambiente e aumentar a concentração dos jogadores? O departamento médico, nessa altura, é mais a confiança que os jogadores têm em nós, sabem que se surgir alguma coisa nós estamos lá, eh, porque no balneário, quando chegas ao balneário, cada jogador tem o seu ritual, coloca as chuteiras de uma maneira,
coloca os calções de outra maneira, isto. Portanto, faz parte no mundo inteiro. Eu trabalho com jogadores de equipas de Champions League e tenho jogadores de todo lado. E, portanto, cada um tem o seu modus sim. operandi de entrar no balneário. E, portanto, ao seu ritual de cumprir, de concentração, de meditação, de se acalmar, etc. Portanto, nós estamos ali para os ajudar a preparar para entrar em campo e lhes dar motivação e confiança, e é esse o objetivo do departamento médico nessa altura, a não ser que surja uma coisa de momentânea que às vezes aparece, uma indigestão, alguns mais temorizados e ficam com diarreia, portanto, não aconteceu connosco, mas já me aconteceu a mim, noutras equipas onde eu estive, portanto, essas coisas podem acontecer e, portanto, nós temos de estar ali de prevenção para poder ajudar as situações que vão aparecendo. E, no fundo, eles sentirem que a equipa está lá toda e estamos todos pelo mesmo fim e cabe-lhes a eles, coube-nos a nós prepará-los para o jogo e ao staff técnico, ao departamento médico, e agora é competência deles dentro do campo. E, portanto, e confiarmos uns em todos, não é? E todos em um, que é para em uníssono nós podermos ter uma boa prestação dentro do campo. E felizmente foi isso que aconteceu. Ramin Rezaeian fez grande mundial. Uma grande mundial, com 2 golos, uma assistência. Sim. Agora é máximo goleador do Irão na história do Mundial. Ah, em 36 anos, é uma coisa extraordinária. Como foi a experiência de trabalhar com ele? E porque antes do Mundial, ninguém estava a ver que ele vai estar na convocatória. Na convocatória mesmo, nem jogar. E agora ele é o herói de um país. Isso devem ao treinador, é mérito do treinador, não é? Portanto, Isso. eu sei que os treinadores são sempre vítimas da crítica, não é? Mas há que dar mérito ao treinador, foi ele que o escolheu, foi ele que apostou nele e, portanto, e deixa-me dizer uma coisa para validar ainda mais aquilo que foi o empenho dele, do Rosby, que é ele, inclusivamente, ele jogou lesionado, não é? Sim. Portanto, nós recuperávamos para o jogo, para ele poder ultrapassar alguma, algumas dores que tinham a nível abdominal, etc. Mas, e no departamento médico nós conseguimos sempre eh, deixá-lo apto para jogar, mas graças à resiliência dele. Graças ao empenho dele e à vontade dele de dar o máximo pelo seu povo e dedicar-se o mais possível aos seus colegas, aos seus irmãos que ali estavam no campo com ele, eh, é uma mais-valia ainda acrescida àquilo que ele fez em campo. E, portanto, só temos aqui o saudar e o aplaudir, porque ele fez das tripas coração, como nós dizemos aqui em Portugal, Sim. para poder estar em campo e estar o melhor possível, não é? Pronto, e nisso eh, é mérito dele e daquilo que é a sua resiliência, o seu espírito de luta, não é? Portanto, e foi muito gratificante vê-lo ele ultrapassar tudo isso e a conseguir ajudar a termos uma boa prestação. Sim. Ramin é um grande jogador, Ramin. Ramsey, como eu chamava Ramsey. Ramsey II, Sim, sim. antigo imperador do Egito. Sim. Pois. Ramsés II, e ele era o Ramsey. Sim, sim. Eu Uau. brincava com ele com isso. Pronto. Entre os jogadores da seleção, o corpo do qual jogador ah, era mais, em termos de recuperações rápidas, era mais. Pronto, o Mister ficou com essa sensação que, uau, este jogador é top, é espetacular, é um nível acima. ah, Não, então, não vou destacar nenhum, porque todos, todos todos. foram muito bravos, foram fantásticos no empenho pela sua nação, pelo seu povo.
o que eles mais queriam era fazer o povo feliz e orgulhar o povo daquilo que era o empenho deles e a dedicação deles. E eu acho que vocês, iranianos, têm que estar felizes. Eu sou português e estou, portanto, vocês também têm que estar, porque eles merecem tudo Eu isso. estou muito feliz. Desde, reparem, desde o staff, desde o departamento médico, os roupeiros, que são fantásticos, eles trabalham com uma coisa. As pessoas não têm noção do quanto trabalham os roupeiros, né? Pois é. No mundo do futebol. São os que mais trabalham, são fantásticos. E portanto, há que dar os parabéns a todos eles, porque são de facto, foram de facto uma seleção inesquecível e fantásticos na sua dedicação e no seu empenho. Sim, sim. Agora vou ler alguns nomes e o Mister pode expressar o sentimento, a experiência que teve a trabalhar com eles Sim. em uma frase ou uma palavra, como quiser. Amir Ghalenoui, Ah, uma pessoa muito coerente e muito dedicado. Mehdi Taremi, Líder. Ramin Rezaeian, Ah, cavalo selvagem. Alireza Cihanbakhsh, Ali Reza. Alireza Cihanbakhsh, sim. Ali Reza é o, é o, é o rei da seleção. É, como é que eu hei de dizer? É o conselheiro, é o líder pela, pela sua presença. É líder só com a sua presença já é líder, não é? E ele de facto o general das Sim, tropas, não é? sim, sim, sim. É, Digamos general, podemos chamar assim. sim, general, ok. Alireza Beiranvand, Ali Reza, Beiran, sim, Beiranvand. Ali Bey, Ali Ali Bey, Baby, Ali Bey. My Ali Baby. Eh, ele é, como é que eu posso chamar? É uma força da natureza. Ok, isso é. Isso é, É uma força da natureza. sim. Falta aí um importante que não citaste. Falta, Saíde. Falta aquele número 6 que sim, matava sei. tudo ali no meio campo, não é? Sim, aliás, fez o Ezatollahi fez uma Um grande grande mundial. corte a Kevin De Bruyne no jogo contra a Exatamente. Bélgica e depois rematou para a baliza do Courtois. Naquele momento eu saltei e pensava que é golo. Estava a gritar Aham, golo, golo, vai ser golo. exato. Pronto, sim, o Said também agora vou dizer. É, o Saíde é um, é um puro sangue, Como? sabes? É um puro sangue. Sim, Aqueles cavalos puro sangue, sabes? Que está sim, lá a natureza toda, não é? sim, Aquilo sim. corre, 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 tapa tudo que é buraco. E o Saída é de facto fabuloso nisso, é mesmo um puro sangue, aquela alma que está ali sempre pronta para tudo, não contesta, está sempre pronto, ávido para servir, ávido para servir. Sim. É um puro sangue mesmo. Melhor amigo na equipa? Eu não posso dizer o melhor amigo, porque eu Pode tornei-me dizer amigo deles todos. todos. Sim, Eu todos. tornei-me amigo deles todos. Agora, a verdade é que eu e o Mehdi Taremi temos uma amizade já de há muitos anos, não é? Sim, Portanto, já vem desde o Porto. E, portanto, aliás, ele era conhecido aqui porque eu chamavam My Persian Friend, não é? sim, Portanto, e ele sim, é o meu amigo persa. Portanto, foi o meu primeiro amigo persa. sim, E, portanto, hoje tenho muitos amigos persas, não é? Mas ele foi o meu primeiro amigo persa, não é? sim, Portanto, hoje posso dizer que não tenho um, felizmente tenho muitos, porque eu sei que todos eles criamos uma amizade muito grande entre todos e há aqui uma relação que vai ficar para a vida toda e coisas que passamos conjuntamente e que serão inesquecíveis, não é? Portanto, a sim, amizade com eles todos é muito grande. sim. O Mister vai ficar com a seleção para
a Taça da Ásia em 2027? Vamos ver, vamos ver. Vamos Eu ver. tenho muitos, Esperamos que sim. tenho muitos pedidos, mas já me fizeram esse pedido. No Ainda bem. próprio avião, no avião de regresso, fizeram-me esse pedido e, portanto, vamos ver como é que as coisas correm, se realmente, pronto, se evoluímos nesse sentido. Uma coisa tenho certo, eh, eu darei sempre prioridade aos meus amigos persas. Outro nome que eu esqueci-me agora de dizer, o Denis Ekret, vinha. Denis, ok, Sim. Porque nós, vou dizer assim, porque nós não vimos ele a jogar. Eu vi porque eu vejo a Liga da certo, Bélgica, o certo. Stade de Liège, por exemplo, Aham. mas na seleção muita gente pronto, não viu ele e ficamos com a pena. Eu sei que não foi, pronto, podíamos, se calhar, podíamos ver ele no jogo, assim, tanto subíamos, mas ah, ficamos O- mesmo com a pena a não ver. Certo. O Denis, eu sei que houve aí alguma contestação, aquela coisa, porque, pronto, é sempre quando o jogador é naturalizado, há sempre aqueles mais que dizem que não, tem que ser e tal, né? Sim, Pronto. Mas o Denis, as pessoas não sabem, mas o Denis no campus também teve uma lesão e que foi recuperada, ok, sim senhor, e a tempo para poder jogar, mas houve mais jogadores que não jogaram. Não foi só o Denis que não jogou, não é? Portanto, sim, o Roosberg, por eh, exemplo, os mais houve mais jogadores e, portanto, houve muita mais gente que não jogou e no Mundial há sempre jogadores que não jogam, infelizmente, porque não dá para todos. Agora, eh, eu tenho a certeza, porque eu vi-o treinar e, portanto, e vi o empenho e a dedicação que ele pôs à seleção e o amor que ele debita à seleção e aquilo que ele quer mostrar ao povo de que está ali e que pode ajudar e contribuir muito para a seleção, não tenho dúvidas que no futuro que ele vos vai dar muitas alegrias e que vos vai dar muitos gols, porque ele é de facto um excelente jogador e vocês em breve vão poder vê-lo, se calhar agora nos jogos de apuramento, etc. Portanto, ele vai ter a oportunidade dele para poder mostrar e poder-vos saudar e brindar com gols, de certeza absoluta. Os dois jogos que nós fizemos, os primeiros dois jogos, foram no Los Angeles, em que há uma Sim, grande comunidade iraniana aí, muita gente certo? realmente, e foi assim dito, era como jogo em nossa casa. Exato. E diz realmente era Angeles, Aham. a Los Angeles. Vocês sentiram o apoio das pessoas no estádio? Sim, sempre, sempre, sempre. Os adeptos e o povo iraniano ocorreu em massa aos estádios e nós sentimos um grande carinho, um grande apoio de todos e ajudou-nos bastante porque os jogadores precisavam daquele apoio no estádio, aqueles fãs a gritarem e a puxarem por eles e foi de facto fantástico porque em 70 mil pessoas eu acho que pá, 55 mil eram Eram iranianos, portanto, iranianos. de certeza absoluta. Portanto, Pois. e sentiu-se perfeitamente bem que havia ali uma alma, não é, do povo persa a puxar pela equipa e foi fantástico de ver tudo isso. Das 26 jogadores que o Mister trabalha com, aliás, 29 que Uhum, eram 3 sim. da reserva. Qual é o jogador, ou quais são os jogadores que o Mister acha que podem jogar n- na Liga Portuguesa? Vou dizer assim, em Porto, Benfica ou Sporting Lisboa? Ou Sporting Braga? Podem jogar, Sim, podem jogar é Meditaremi, não é? Portanto, Taremi esse já podem jogou, sim. jogar. É uma Os lenda. outros, há ali jogadores que têm um grande futuro, mas que precisam de ir para campeonatos diferentes, mais intensos, para poderem evoluir, principalmente jovens, porque o Daniel, por exemplo, central,
Sim, precisa de um campeonato que o faça evoluir, que faça crescer, ele precisa de rodar, precisa de jogar. Vocês têm ali miúdos fantásticos, só que precisam de sair de casa, não é? sim, Sair de casa para poderem crescer em termos daquilo que é o futebol tático e as evidências, porque, como é lógico, o campeonato iraniano tem as limitações que tem e, portanto, em termos de seleção, era importante que houvesse mais jogadores a jogar fora do país para poder terem outra visão daquilo que é o futebol e poderem crescer em termos táticos, em termos de evolução tática, não é? Porque é importante isso para a seleção, não é? Mas tem ali grandes valores que precisam de ser trabalhados e que estão a ser trabalhados e que a seleção também leva a que eles possam evoluir, porque vem um mundo também diferente, campeonato diferente, uma competição internacional da seleção abre sempre novos horizontes e novas perspectivas, não é? E, portanto, dá-lhes sempre um crescimento bom, que é importante para a seleção. sim, sim. E por último, será que vamos ser campeões da Ásia? Será? É sempre, é assim, eu acredito que candidatos vamos ser, não é? Favoritos somos? Candidatos vamos ser, não é? Sim, Portanto, favoritos, há sempre ali um grupo de meia dúzia, não é? Mas numa grande competição, assim, é, é sempre difícil dizer que vamos ser, não é? Portanto, sim, ninguém. Agora, que acredito que temos possibilidade disso, sim, acredito que sim. Acho que o Irão tem capacidade para poder disputar o título, e eu acho que os jogadores já sonham com isso. Portanto, eles, no avião de regresso, eles já estavam a sonhar com isso, e por isso é que andavam a dizer: não marques nada em janeiro, não marques nada em janeiro, que a gente precisa de ti em janeiro. sim, sim, sempre bom. E, portanto, eu acho que eles já estão a sonhar com isso. Não é? Sim, sim. Muito obrigado, Mister. Nada. Foi um prazer, foi para mim falar com o Mister. O Mister trabalhou com imensos jogadores profissionais, ainda estava a ler. E ainda falta-me perguntar uma coisa. O Mister Então, tem uma experiência a trabalhar com o AC Milan para a recuperação do Rafael Leão, jogador agora da sim, seleção. sim. Pode também dizer um bocadinho dessa experiência? O Rafael? Não, Sim, o Rafael é um ser humano incrível, é um jogador fenomenal. O Rafael joga em qualquer equipa do mundo, sim, porque ele é de facto um craque, um fora de série. Portanto, e é uma pessoa muito alegre, muito jovial, e é um puto. Eu nasci em África, quem não sabe, não é? E ele, temos uma expressão, ele chama-me Cota, porque o Cota é o mais velho, não é? O respeito pelo mais velho, e eu chamo-lhe Candengue, que é o miúdo, não é? Pronto, e portanto é um miúdo fantástico, e é um craque fora de série. sim. Isso é. Pronto. Muito obrigado, Mister. Foi um Nada. prazer falar com você, ouvir. Obrigado. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, o que eu quero deixar é uma mensagem ao povo do Irão para continuarem a apoiar a seleção, continuarem a apoiar o treinador, o adjunto, o staff técnico e toda a gente e o departamento médico, porque de facto eles são fantásticos, o que eles fazem só vos tem que deixar orgulhosos, porque eles de facto são fantásticos. Tudo bem? E um abraço grande a todos vocês no Irão. Obrigado, Mister. E também um abraço para os Obrigado. jogadores. Abraço. Não sei se quem vai ver a nossa entrevista. Eh, Obrigado, Mister. Foi uma hora, sim, 50 minutos Exato. excelentes. Aprendi muita coisa e espero que a próxima vez que fazemos essa entrevista, não sei se vamos fazer, mas espero que se fizéssemos, seja após ao final, em que nós temos a Ok. caneca. Está Sim, bem. Cá sim. estaremos. Alguma Obrigado. coisa é só apitar. Está bem? Está bem. Um abraço. Um abraço a Abraço. todos. Obrigado.